Sou oftalmologista e vi algo inexplicável no olho do meu paciente. E Ana, você pode acomodar o próximo paciente? Perguntei, erguendo os olhos das minhas anotações. Claro, ela estará no quarto 5, ela respondeu, seguindo pelo corredor. Revisei rapidamente o histórico da paciente que Ana havia escrito. A moça estava reclamando de uma névoa que parecia ir e vir e dores lancinantes ocasionais no olho esquerdo que começaram há vários dias. Nada fora do comum, na verdade. Provavelmente era apenas uma combinação de moscas volantes e óleo seco. Na minha mente, o diagnóstico já estava fechado e carregado, mas apenas por precaução, a paciente foi dilatada para garantir que não havia nada acontecendo com sua retina. Satisfeito com meu palpite, tirei meus leitores, peguei meu laptop e entrei na sala 5. Usra. Myers, é um prazer conhecê-la. Isso o Dr. Ronald. E é um prazer conhecê-lo também, ela respondeu, com a voz tensa. A senhora. Myers era uma jovem senhora, com as mãos segurando a bolsa na cadeira de exame, os olhos escondidos atrás de um par de óculos de sol grandes demais para seu rosto. Desculpe pelos óculos escuros, doutor. Desde ontem, meus olhos estão muito sensíveis à luz. Fracos sinais de alarme começaram a soar na minha cabeça, mas deixei esse pensamento de lado por enquanto. Não tem problema. Por que você não me conta um pouco mais sobre o que está acontecendo com seus olhos? Perguntei, tentando soar reconfortante. É só meu olho esquerdo, na verdade. Desde sábado, sinto que minha visão está piorando, como se uma névoa estivesse se formando. E sinto essas dores agudas de vez em quando. É quase como se alguém estivesse cutucando meu olho por trás. Almocei com um amigo na sexta-feira que tinha sintomas semelhantes na época. Eu estava pensando se é uma forma estranha de conjuntivite ou algo assim. E pode ser. Que tal tirarmos esses óculos escuros e darmos uma olhada no que está acontecendo com seu olho? Claro, ela disse, tirando os óculos de sol enormes. Sob a lâmpada de fenda, seus olhos pareciam normais o suficiente, com exceção de seu olho esquerdo estar um pouco injetado de sangue. Sem nenhuma explicação clara para seus sintomas, tirei minha lente de fundo e olhei para o fundo de seu olho. Eu não tinha visto mais do que um vislumbre de sua retina antes que ela gritasse e batesse na lente, derrubando-a no chão. Mas mesmo sem essa interrupção abrupta, eu teria derrubado a lente em choque. Naquele breve e horripilante instante, vi algo que desafiava toda a lógica. Seu nervo óptico era um vazio escuro como breu, um abismo que parecia engolir a própria luz. O nervo óptico geralmente se parece com um donut, com um anel externo laranja escuro ao redor de um círculo interno mais brilhante. O interior do nervo óptico da senhora. Myers era pura escuridão. Um pequeno círculo preto perfeito, quase como um buraco negro em miniatura, havia se manifestado no fundo do olho dela, absorvendo toda a luz que passava por ele. Enquanto minha mente girava em um turbilhão de confusão, a senhora. Myers caiu da cadeira, desabando no chão com um grito que cortou o ar. Ela apertou a mão sobre o olho, sua voz aumentando em um crescendo de pânico. Nesse momento, Ana irrompeu na sala, me tirando do meu estupor. Corremos para o lado dela, caindo de joelhos para ajudar a senhora. Myers. Ela estava inconsolável, gemendo e balançando para frente e para trás. Sua angústia era palpável. E ó Deus, ó Deus, ó Deus, e ela lamentou, sua voz falhando de terror. Tem algo se movendo no meu olho. Quando seus gritos atingiram um clímax insuportável, a senhora. Myers de repente olhou para cima de sua posição prostrada. Sua mão ainda estava firmemente em concha sobre seu olho, mas agora podíamos ver o sangue escorrendo entre seus dedos, um fluxo vermelho manchando sua bochecha pálida. Meu coração batia forte no peito enquanto eu observava com horror. Algo estava se movendo sob sua pele, forçando seus dedos a se separarem de dentro. A visão era grotesca, uma luta de pesadelo acontecendo logo abaixo de sua carne. Com um grito final de gelar o sangue, a senhora. Myers caiu no chão, seu corpo convulsionando violentamente. Seus braços caíram frouxamente para os lados, revelando a verdadeira extensão do horror. Apêndices pretos como azeviche, semelhantes a aranhas, irromperam de seu olho,
cada um brilhando com um brilho úmido e sobrenatural. Eles acenavam e se contorciam, buscando um apoio nos ladrilhos de linóleo escorregadios. Cada movimento deixava arranhões sangrentos no rosto da senhora Myers, as linhas vermelhas contrastando fortemente com sua pele acinzentada. Os apêndices se moviam com vida própria, um espetáculo medonho de membros se contorcendo que desafiavam toda a lógica e compreensão. A sala estava cheia do som nauseante de seus arranhões contra o chão, misturado aos gemidos fracos e borbulhantes que escapavam dos lábios da senhora Myers. A visão era mais do que eu podia suportar, uma visão vinda diretamente das profundezas de um pesadelo febril. Ana e eu fugimos imediatamente do quarto, deixando o corpo da senhora Myers se contorcendo e os membros cada vez maiores se contorcendo em uma poça de sangue no chão. As próximas horas foram um borrão desorientador. A polícia chegou, isolando a clínica. Logo depois, homens de terno preto assumiram, sua presença fria e metódica. Ana e eu fomos separados, cada um colocado em salas brancas e austeras e interrogados, forçados a relatar cada detalhe angustiante do que tínhamos testemunhado. O interrogatório foi implacável, e parecia que estávamos presos em um ciclo de terror, revivendo o pesadelo repetidamente. Finalmente, fomos liberados, mas somente após assinar pesados acordos de confidencialidade. Estou escrevendo isso no quarto agora. Sei que assinei o nada, mas alguém precisa saber. A ideia de voltar a trabalhar parece impossível. Acho que vou tirar um tempo de folga, talvez ir pescar, ou finalmente fazer uma brecha na lista de observação da Netflix que venho construindo. Mas primeiro, preciso tomar um Tilenol para essa dor de cabeça lancinante atrás dos meus olhos. Alguém está me perseguindo e isso está me deixando louco. Eu sempre gostei de caminhar para casa depois de um turno tardio na cafeteria. As ruas tranquilas e o ar fresco da noite me ajudam a relaxar depois de um longo dia. Há algo de pacífico na cidade à noite, os prédios banhados pela luz dos postes de luz enquanto ouço o zumbido distante do trânsito e o farfalhar ocasional das folhas na brisa agradável. Costumo caminhar em um ritmo tranquilo e aproveitar esses momentos de solidão. Meu caminho me leva por um pequeno parque, passando por uma fileira de lojas pitorescas e depois por uma rua residencial tranquila ladeada por casas antigas charmosas. É um caminho familiar, que já fiz inúmeras vezes sem pensar duas vezes. Essas caminhadas noturnas sempre foram um momento para eu relaxar, para deixar o estresse do dia ir embora antes de finalmente cair na cama. Ultimamente, porém, a sensação de paz que eu encontrava nisso se transformou em uma fonte de pavor. Começou com as pequenas coisas. Eu sentia o peso de olhos invisíveis rastreando cada movimento meu enquanto eu andava na minha rota habitual, mas quando me virei, a rua estava vazia. No começo, eu tomei isso por paranoia ou exaustão. Todo mundo tem essa sensação estranha às vezes, certo? Uma noite, notei um carro estacionado não muito longe do meu apartamento. Não era incomum que carros estivessem estacionados ali, mas algo sobre este não me agradou. Era sempre o mesmo carro, e sempre aparecia no exato momento em que eu saía para o trabalho, e quando eu voltava, ele ainda estava lá. Tentei explicar de forma simples. Talvez ele pertencesse a alguém na casa. Ainda assim, não conseguia me livrar da sensação de que alguém estava me observando. O ponto de virada veio na quinta-feira passada. Eu estava fechando o café, o último a sair como sempre. Enquanto trancava a porta, vi uma sombra parada sob um poste de luz do outro lado da rua. A figura não se moveu, apenas ficou ali, olhando na minha direção. Meu coração disparou, mas me forcei a caminhar calmamente até meu carro e fingir que não tinha notado. Quando olhei no espelho retrovisor, a figura havia sumido. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete embaixo do limpador de para-brisa. Você fica linda quando está assustada. Meu sangue gelou. Não era só minha imaginação, alguém estava realmente me observando. Denunciei à polícia, mas eles descartaram como uma simples brincadeira. Improvavelmente é só um brincalhão tentando te assustar, eles disseram. Mas eu sabia que era mais do que isso. Nos dias seguintes, a sensação de que eu estava sendo observado se intensificou. Comecei a notar a mesma pessoa me observando repetidamente à distância. Quer eu estivesse no mercado, indo ao correio ou mesmo olhando pela janela do meu apartamento, a figura estava lá,
espreitando bem na borda do meu campo de visão. Era como se soubesse cada movimento meu, cada pensamento. Comecei a me isolar, evitando amigos e familiares por medo. Meu sono ficou agitado, pois eu era atormentado por pesadelos de perseguição. Em geral, fiquei cada vez mais paranoico. Senti uma pressão constante no peito, uma sensação assustadora de destruição iminente da qual não conseguia escapar. Uma noite, no estilo clássico, cheguei em casa e encontrei a porta do meu apartamento entreaberta. Claro que isso é muito estranho, afinal, eu costumava fechá-las e depois trancá-las, não é? Meu coração batia forte quando abri, aterrorizada com o que poderia encontrar lá dentro. O apartamento parecia intocado, mas havia evidências de um intruso. Uma única rosa vermelha estava na mesa da minha cozinha com outra mensagem: "E eu sei onde você dorme." O pânico tomou conta de mim. Chamei a polícia novamente, mas, segundo eles, não havia sinal de arrombamento e nada havia sido roubado. Improvavelmente foi só uma coincidência e, eles me disseram: "Entranque a porta e fique atento." Coincidência. Coincidência. Eles são sérios. Comecei a ver um terapeuta na esperança de aliviar minha crescente paranoia. Mas mesmo lá, na suposta segurança de um consultório profissional, não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado. O terapeuta tentou me tranquilizar dizendo que estava tudo na minha cabeça, uma manifestação de estresse e ansiedade. Mas eu sabia que não era verdade. O ponto de virada veio quando encontrei um gato morto na porta do meu apartamento, um lembrete assustador de que meu perseguidor não estava apenas brincando. Era uma mensagem. Arrumei minha mala e fugi para o hotel, esperando encontrar alguma aparência de segurança lá. Mas mesmo lá, eu era assombrada pela sensação de que estava sendo seguida. Eu não conseguia escapar. Não consigo me esconder. Minha vida se tornou uma prisão de ansiedade e paranoia. Cada rangido do chão, cada sombra, cada olhar estranho parecia uma ameaça. Eles são implacáveis, uma sombra que me segue aonde quer que eu vá, sugando a vida e a sanidade de mim. Comecei a desenvolver uma série de hábitos, rituais na verdade, que uso para manter o medo sob controle. Toda noite, verifico 2 vezes as fechaduras de todas as portas e janelas, às vezes 3 ou 4 vezes, antes de finalmente me convencer de que é seguro ir para a cama. Mesmo assim, muitas vezes fico acordado por horas ouvindo todos os barulhos incomuns, meu coração disparado a cada rangido ou gemido do prédio antigo. Durante o dia, evito sair o máximo possível. Comecei a pedir mantimentos online e até convenci meu chefe a me deixar tirar alguns dias de folga. Quando preciso sair, me movo rapidamente, constantemente examinando a área em busca de qualquer sinal do meu perseguidor. Uso óculos escuros e um chapéu, tentando me disfarçar para dificultar que ele me reconheça. Mas não importa o que eu faça, não consigo me livrar da sensação de que ele ainda está lá fora, espreitando fora de vista. Os bilhetes continuam chegando. Eu os encontro embaixo do limpador de para-brisa, enfiados na porta da caixa de correio, até mesmo enfiados nas compras quando as mando entregar. Cada um mais perturbador que o anterior. E você não pode se esconder de mim. Eu te vejo. E você pertence a mim. A caligrafia é sempre a mesma, limpa e precisa, quase elegante. É um contraste gritante com as mensagens perturbadoras que elas contêm. Eu até troquei meu número de telefone 2 vezes, mas as ligações desconhecidas continuam chegando. No começo eram apenas suspiros pesados, o sussurro ocasional do meu nome. Agora elas são mais explícitas, descrevendo em detalhes as coisas que meu perseguidor quer fazer comigo. Parei de atender o telefone completamente e tenho todas as ligações enviadas para o correio de voz. Mas mesmo assim, há mensagens esperando por mim, constantemente me lembrando que eu nunca estou realmente sozinha. Meus amigos e familiares se preocupam comigo. Eles veem como isso me marca, as olheiras sob meus olhos, como eu pulo ao menor barulho. Tentei explicar a eles o que está acontecendo, mas a maioria deles não entende. E está tudo na sua cabeça, você só está estressado. Comecei a manter um diário, registrando cada encontro, cada nota, cada telefonema. A data e a hora exata até o segundo. É uma maneira de me manter com os pés no chão,
de me lembrar de que é real, que não estou apenas inventando. Às vezes, leio os registros na esperança de encontrar alguma pista, algum padrão que eu tenha perdido. Mas é sempre a mesma coisa, um pesadelo implacável e inescapável. Uma noite, fui acordado por alguém batendo na janela do meu quarto. Meu apartamento fica no 3º andar, e não há saída de incêndio do lado de fora ou qualquer outra maneira de subir as escadas. A parte lógica do meu cérebro me disse que era apenas o vento ou talvez um galho de uma árvore lá fora. Mas, no fundo, eu sabia que era ele. Fiquei completamente imóvel, mal ousando respirar até que as batidas finalmente pararam e eu pude ouvir meu coração batendo forte em meus ouvidos. Eu tinha instalado câmeras de segurança ao redor do meu apartamento, mas elas me deram pouco conforto. Passo horas revisando as filmagens, procurando por qualquer sinal do meu IT. Às vezes acho que vejo algo, uma sombra se movendo no fundo, uma figura parada fora do quadro. Mas é sempre muito borrado, muito indistinto para eu ter certeza. Eu até tentei ficar com amigos, esperando que estar perto de outras pessoas me faria sentir mais seguro. Mas a sensação de estar sendo observado nunca vai embora. Uma noite, quando eu estava na casa do meu melhor amigo, encontrei um bilhete escondido por baixo da porta. E você não pode escapar de mim. Conforme os dias viram semanas, sinto que estou afundando cada vez mais no desespero. Estou constantemente na ponta do meu assento, meus nervos esticados até o ponto de ruptura. Comecei a ter ataques de pânico, meu peito aperta e minha respiração fica curta. A ansiedade está sempre lá, uma nuvem escura pairando sobre mim, me sufocando. Tive um sonho ontem à noite, ou talvez tenha sido um pesadelo. Eu estava caminhando para a casa do café no meu caminho habitual, mas tudo estava diferente. As ruas estavam vazias, os prédios escuros e um silêncio insuportável por toda parte. As sombras pareciam se estender, se torcer e me tocar. Eu podia sentir olhos em mim, centenas deles, observando e esperando. Tentei correr, mas meus pés pareciam estar se movendo em melaço, lentos e pesados. Não importa o quanto eu tentasse, eu não conseguia correr. Acordei encharcado de suor, meu coração disparado. Levei um momento para perceber onde estava antes de me convencer de que era apenas um sonho. Não sei por quanto tempo mais posso continuar assim. Estou física e mentalmente exausto. O medo constante, as noites sem dormir, a sensação infinita de estar sendo observado, é tudo demais. Sinto que estou perdendo a cabeça, à beira de um colapso. Eu estava pensando em me mudar para algum lugar distante e começar em outro lugar. Mas no fundo eu sei que não faria diferença. Meu perseguidor me encontraria não importa onde eu fosse. Ele está sempre lá, sempre me observando, sempre esperando. Às vezes me pergunto quem ele é, por que ele está fazendo isso comigo. É alguém que eu conheço. Um estranho. O que eu fiz para merecer isso? Mas eu sei que mesmo se eu soubesse as respostas, isso não mudaria nada. O medo ainda estaria lá, aquela sensação constante de pavor, a sensação de que nunca estou realmente segura. Escrever este texto é meu único conforto, minha única maneira de não entrar em colapso. É uma maneira de dar sentido à loucura, de me lembrar de que é real, que não estou apenas inventando. Não sei se alguém vai acreditar em mim, mas preciso documentar minha queda neste inferno, neste horror sem sentido. Se você está lendo isso, por favor, acredite em mim. Eu não sou louco. Não estou inventando nada. É real e está acontecendo comigo. Não sei por quanto tempo mais posso aguentar. O medo está me consumindo e corroendo minha sanidade. Preciso de ajuda, mas não sei para onde me virar. Eu peço, por favor, me ajudem. Há uma velha que aparece do lado de fora da nossa casa às 4h31 da manhã todas as noites. Ela está se aproximando, e eu não sei o que fazer. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que publica no Sleep, mas aqui estou. Preciso desabafar, e talvez alguém por aí tenha passado por algo parecido. Deus, espero que não, mas estou desesperada por respostas. Primeiro, deixe-me me apresentar. Sou Jake, um estudante universitário de 19 anos que mora com meus pais em uma pequena cidade nos arredores de Portland, Oregon.
Temos uma casa aconchegante de 2 andares em uma rua tranquila, cercada por pinheiros imponentes. Geralmente é tranquilo aqui, mas na semana passada, nossas noites têm sido tudo menos isso. Minha mãe, Sara, é professora de inglês no ensino médio. Ela sempre foi a racional da família, com uma atitude prática que geralmente nos mantém com os pés no chão. Papai, por outro lado, é Mike, um ex-fuzileiro naval que virou capataz de construção. Ele tem aquele exterior de durão, mas eu sempre soube que ele é um molenga de coração, especialmente quando se trata de mim e da mamãe. Tudo começou na última terça-feira. Fiquei acordado até tarde estudando para uma prova de biologia, meus olhos queimando de tanto olhar para meu livro por horas. Olhei para meu telefone, 4h30 da manhã. E merda, murmurei, percebendo que teria que estar acordado para a aula em apenas algumas horas. Foi quando ouvi o som distinto da campainha. Quem diabos estaria tocando a campainha a essa hora? Desci as escadas, meu coração batendo forte. Nosso chihuahua, Scooby, já estava na porta, rosnando baixinho. Espiei pelo olho mágico e senti meu sangue gelar. Ali, iluminada pela luz da nossa varanda, estava uma velha. Ela era magra, quase esquelética, com cabelos brancos e ralos que pareciam flutuar ao redor da cabeça como uma auréola. Sua pele era pálida e enrugada, pendendo frouxamente sobre o rosto. Mas foram seus olhos que realmente me assustaram. Eles eram completamente pretos, como 2 vazios me encarando. É Jake? O que está acontecendo? A voz da mamãe me fez pular. Ela desceu as escadas, esfregando o sono dos olhos. Tem uma velha lá fora, gaguejei. Mamãe franziu a testa e gentilmente me empurrou para o lado para que eu a procurasse. Sua inspiração rápida me disse que ela viu também. Papai apareceu momentos depois, seu treinamento de fuzileiro naval evidente em sua postura alerta, apesar de ter sido acordado. Devemos abrir a porta? Perguntei hesitante. A mãe balançou a cabeça. E não, absolutamente não. Não sabemos quem ela é ou o que ela quer a essa hora. Seus instintos de professora entraram em ação imediatamente. Precisamos documentar isso, ela disse, pegando um caderno para anotar cada detalhe. Papai, enquanto isso, entrou em modo de proteção total, verificando cada janela e fechadura de porta 2 vezes. E vou chamar a polícia, ele disse, sua voz rouca de preocupação. Enquanto a mamãe discava, eu fiquei de olho pelo olho mágico. A velha permaneceu imóvel, os braços pendurados frouxamente ao lado do corpo. Era como se ela fosse uma estátua, exceto por aqueles olhos. Eles pareciam seguir cada movimento meu, mesmo sabendo que ela não podia me ver. A polícia chegou cerca de 15 minutos depois. Assim que o carro deles parou, a velha se virou e foi embora, desaparecendo nas sombras da nossa rua. Os policiais pegaram nossa declaração, mas não havia muito que pudessem fazer. Nenhuma lei havia sido quebrada, e a mulher tinha ido embora. Eles prometeram ficar de olho durante as patrulhas e foram embora. Todos nós voltamos para a cama, mas eu não conseguia dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto daquela velha, aqueles olhos pretos e vazios. Na noite seguinte, fiz questão de ir para a cama cedo. Mas exatamente às 4h31 da manhã, acordei com os latidos frenéticos do Scooby. Meu estômago caiu quando percebi o que aquilo devia significar. Com certeza, lá estava ela de novo. Dessa vez, ela estava alguns passos mais perto da nossa porta da frente. Chamamos a polícia novamente, mas quando eles chegaram, ela já tinha ido embora. Esse padrão se repetiu nas 5 noites seguintes. Cada vez, a velha senhora aparecia exatamente às 4h31 da manhã. E cada vez, ela estava um pouco mais perto da nossa casa. À medida que as visitas noturnas continuavam, eu observava meus pais lutando para lidar com a situação. Mamãe se jogou na pesquisa, passando horas online procurando por casos semelhantes ou lendas locais. E tem que haver uma explicação lógica e, ela murmurava, cercada por pilhas de impressões. Papai, fiel à sua forma, se concentrou em fortalecer a casa. Ele instalou novas fechaduras,
luzes com sensor de movimento e até falou sobre obter um sistema de segurança. Eu podia ouvi-los discutindo em voz baixa tarde da noite. Mamãe queria ir à mídia, pensando que publicidade poderia ajudar. E alguém aí deve saber de alguma coisa, e ela insistiu. Mas papai era totalmente contra. E você quer que sejamos a família maluca no noticiário da noite? E ele retrucava. A tensão entre eles era palpável, e isso me assustou quase tanto quanto a velha. A noite passada foi a pior até agora. Ela estava bem no pé da escada da nossa varanda, com o rosto virado para a janela do meu quarto. Juro que, embora estivesse escuro e ela estivesse longe, eu conseguia ver um leve sorriso em seus lábios. Não sei o que fazer. A polícia parou de responder às nossas ligações. Eles acham que estamos fazendo algum tipo de brincadeira. Meus pais estão no limite, divididos entre o medo e a necessidade de me proteger. Parte de mim espera que tudo isso seja apenas um sonho estranho e prolongado. Que eu acorde e tudo volte ao normal. Mas, no fundo, sei que não é o caso. Se alguém já passou por algo assim, por favor, me avise. Não sei por quanto tempo mais podemos aguentar esse visitante noturno. Atualizarei se algo mudar. Por enquanto, estou apenas rezando para que ela não se aproxime mais esta noite. Obrigado por todas as respostas ao meu último post. Gostaria de ter notícias melhores, mas as coisas só pioraram. Muito pior. Já faz mais 3 noites desde a última atualização, e cada uma delas tem sido mais assustadora que a anterior. A velha está se aproximando, e estou começando a perder a cabeça. Meus pais não estão se saindo muito melhor. Na 8ª noite, ela estava na metade dos degraus da nossa varanda. Lembro-me de pressionar meu rosto contra o vidro frio da janela do meu quarto, minha respiração embaçando o vidro enquanto eu olhava para ela. Ela ficou ali, imóvel, aqueles olhos negros fixos na nossa porta da frente. Papai, pensando que poderia assustá-la, acendeu a luz da varanda e gritou através da porta: "E nós vemos você. Saia da nossa propriedade ou chamaremos a polícia." Sua voz falhou levemente, traindo medo por trás de sua fachada dura. No momento em que as palavras saíram de sua boca, a cabeça da velha se levantou de repente, seus olhos se fixando na minha janela. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto um sorriso se espalhava por seu rosto, revelando fileiras de dentes amarelados e pontudos. "E meu Deus, sussurrei, cambaleando para longe da janela. Quando criei coragem para olhar de novo, ela tinha sumido. Mas a luz da varanda estava apagada, embora papai jurasse que nunca tocou no interruptor. Na noite seguinte, ela chegou ao topo da varanda. Dessa vez, a mãe perdeu o controle. "E é isso!" E ela gritou, pisando duro escada abaixo. "E eu vou lá e vou dar um pedaço da minha mente para esse velho morcego." Seu comportamento normalmente calmo tinha quebrado, substituído por um desespero frenético. "E Sarah, não!" Papai gritou, mas ela já estava abrindo a porta. A velha senhora estava ali, seu rosto a centímetros do da minha mãe. Por um momento, elas apenas se encararam. Então minha mãe soltou um grito de gelar o sangue e bateu a porta. Ela caiu contra ele, soluçando. E os olhos dela, ela continuou dizendo. "Oh, Deus, os olhos dela." Papai envolveu seus braços ao redor dela, seus próprios olhos arregalados de choque. Eu nunca tinha visto minha mãe tão abalada, e isso me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa até então. Passamos o resto da noite encolhidos na sala de estar, pulando a cada rangido e gemido da nossa velha casa. Quando amanheceu, encontramos marcas profundas de arranhões do lado de fora da nossa porta da frente. A noite passada foi a pior até agora. Às 4h31 da manhã, como um relógio, Scooby começou a latir. Mas, dessa vez, não foi seu latido agressivo de sempre. Foi agudo, aterrorizado. Corri escada abaixo para encontrá-lo encolhido no canto da sala de estar, choramingando. E ali, pressionado contra nossa janela da frente, estava o rosto da velha. Sua pele parecia ainda mais deteriorada de perto, pendurada em suas maçãs do rosto em tiras cinzentas e podres. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, revelando um vazio negro onde sua língua deveria estar.
Mas seus olhos. Deus, seus olhos. Eles eram como poços sem fundo, e enquanto eu olhava para eles, senti como se estivesse caindo. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado. Podem ter sido segundos ou horas. Só fui despertado quando ouvi a voz do meu pai. É Jake? Jake. Sai dessa, filho. Ele me sacudiu rudemente, seu rosto pálido de preocupação. Pisquei, voltando à realidade. A velha se foi, mas um cheiro fétido e podre pairava no ar. Estamos no fim da nossa inteligência. Meus pais mal conseguem se segurar. Mamãe parou de tentar encontrar explicações lógicas e começou a deixar linhas de sal em todas as portas e janelas. Papai está falando sobre pedir favores aos seus antigos amigos da Marinha, convencido de que estamos sob algum tipo de ataque. Tenho pesquisado sem parar, tentando encontrar casos semelhantes ou lendas locais que possam explicar o que está acontecendo. Até agora, não encontrei nada. A única pista que tenho é um artigo de jornal antigo que encontrei da década de 1950. Ele mencionava uma viúva carveira que vivia em uma cabana na floresta perto do nosso bairro. Aparentemente, ela foi acusada de bruxaria e expulsa da cidade. O artigo dizia que ela jurou vingança contra os moradores da cidade e seus descendentes antes de desaparecer na floresta. Provavelmente não é nada, só minha mente desesperada agarrando-se a qualquer coisa. Mas, a essa altura, eu aceito qualquer explicação, não importa o quão absurda ela seja. Não sei o que esta noite trará, mas estou temendo 4h31 da manhã. A velha chegou à nossa janela. O próximo passo é dentro de nossa casa. Atualizarei novamente amanhã, se puder. Se você não tiver notícias minhas, bem, não quero pensar nisso. Desejo nos sorte, nos sleep. Tenho a sensação de que vamos precisar. Estou escrevendo isso com as mãos trêmulas, tentando entender o que aconteceu ontem à noite. Não sei se estou ficando louco ou se algo realmente maligno invadiu nossas vidas. De qualquer forma, estou apavorado. Ontem à noite, meus pais e eu tentamos nos preparar para a visita noturna da velha senhora. Verificamos 2 vezes todas as fechaduras, fechamos todas as cortinas e até empurramos móveis contra as portas. Papai pegou seu velho taco de beisebol na garagem e mamãe agarrou uma lata de spray de pimenta. Estávamos determinados a enfrentar o que quer que viesse às 4h31. Conforme a hora se aproximava, nos amontoamos na sala de estar. Scooby estava estranhamente quieto, enrolado em uma bola apertada sob a mesa de centro. O ar parecia pesado, como um momento antes de uma tempestade. 4h30 da manhã. Falta 1 minuto. E talvez ela não venha, e, mamãe sussurrou, os nós dos dedos brancos em volta do spray de pimenta. Sua compostura habitual se foi, substituída por medo cru. 4h31 da manhã. Por um momento, nada aconteceu. Prendemos a respiração, os ouvidos atentos a qualquer som. Então, ouvimos um suave ruído de raspagem vindo da porta da frente. Papai agarrou seu bastão com mais força. E vou verificar ele disse, indo em direção à porta. Seu treinamento de fuzileiro naval estava fazendo efeito, mas eu podia ver o tremor em suas mãos. E não. Mamãe e eu sibilamos em uníssono, mas ele já estava no olho mágico. Ele olhou através, então cambaleou para trás, seu rosto pálido. E ela se foi e ele gaguejou. O alívio tomou conta de nós, mas durou pouco. Porque naquele momento, ouvimos Scooby soltar um gemido lamentável. Nós nos viramos para vê-lo encarando, tremendo, algo atrás de nós. Lentamente, temendo o que veria, virei-me. Lá estava ela. Dentro da nossa casa. A velha estava parada na porta da cozinha, seu corpo emagrecido em silhueta contra a escuridão. Seus olhos negros pareciam sugar toda a luz do cômodo. Maman Gritou. Papai balançou seu bastão, mas ele passou direto por ela como se ela fosse feita de fumaça. Eu vi um lado dos meus pais que eu nunca tinha visto antes. Mamãe, normalmente tão composta, estava tremendo como uma folha, lágrimas escorrendo pelo seu rosto.
Mas sua voz estava firme enquanto ela recitava o que parecia uma oração de proteção. Papai, que eu sempre vi como inabalável, parecia completamente perdido. Mas quando a velha deu um passo à frente, ele se posicionou na nossa frente sem hesitação, seu corpo um escudo. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia respirar. Aqueles olhos me paralisaram. Ela deu mais um passo à frente. Sua boca se abriu, mais larga do que qualquer boca humana deveria, revelando aquele terrível vazio negro. Assim que ela estendeu uma mão esquelética em minha direção, Scooby rompeu de debaixo da mesa. Ele se lançou na velha, latindo furiosamente. No momento em que ele a tocou, houve um clarão ofuscante de luz e um som como um trovão. Quando minha visão clareou, tanto Scooby quanto a velha tinham sumido. Passamos o resto da noite vasculhando a casa, chamando por Scooby, mas não encontramos nada. Nenhum sinal da velha, nenhum sinal do nosso cachorro. Era como se eles nunca tivessem existido. Quando o amanhecer finalmente rompeu, estávamos exaustos e confusos. Teria sido tudo algum tipo de alucinação compartilhada? Mas as marcas de arranhões na porta ainda estavam lá, e Scooby ainda estava desaparecido. A fachada racional da mãe finalmente quebrou. Ela passou horas ligando para abrigos de animais e pregando cartazes de cachorro desaparecido e, sua voz falhando toda vez que ela tinha que descrever Scooby. Papai, que sempre revirava os olhos para os latidos de Scooby, agora vagava pela casa à noite, assobiando para ele e deixando suas guloseimas favoritas em todos os cômodos. Tentei dormir, mas quando consegui, os pesadelos vieram. Nos meus sonhos, eu estava em uma floresta escura e enevoada. Eu podia ouvir Scooby latindo à distância, mas cada vez que eu me movia em direção ao som, ele ficava mais distante. E sempre, bem na borda da minha visão, eu podia ver a velha. Observando. Esperando. Acordei ofegante, meu rosto molhado de lágrimas. Foi quando notei um sussurro fraco no quarto. Palavras em uma língua que eu não entendia, quase inaudíveis, mas definitivamente ali. E outra coisa, um toque leve em meu rosto, como dedos acariciando gentilmente minha bochecha. Eu me arrastei para fora da cama e corri para o andar de baixo. A sala de estar parecia uma cena de filme de terror. Cada flor nos vasos, aquelas que a mamãe tinha colocado para ir animar o clima e estava apodrecendo. Não apenas murcha, mas realmente se decompondo, exalando um cheiro doce enjoativo que fez meu estômago revirar. Mamãe e papai estavam na cozinha, ambos parecendo tão chocados quanto eu. E vocês ouviram? Comecei, mas eles apenas assentiram silenciosamente. A tensão que estava se formando entre eles parecia ter evaporado, substituída por uma sensação compartilhada de pavor. Estamos perdidos. A velha não apareceu às 4h31 da manhã como tinha aparecido, mas de alguma forma isso parece pior. É como se ela estivesse em todo lugar agora, invisível, mas presente. Esperando. Scooby continua desaparecido. A polícia não ajudou em nada. Eles acham que ele simplesmente fugiu durante a noite. Eles não acreditam na nossa história sobre a velha. Para ser honesto, eu mesmo estou começando a duvidar. Mas então eu olho para as flores podres, lembro-me do sussurro, do toque fantasma no meu rosto, e sei que era real. Eu encontrei outra coisa também, algo que me dá calafrios. Lembra daquele artigo de jornal antigo que mencionei, sobre a viúva Carver? Eu cavei mais fundo e encontrei seu nome completo, Elisa Carver. Eu também encontrei sua certidão de óbito. Ela morreu em 17 de maio de 1954. Às 4h31 da manhã. Hoje é 17 de maio. Mostrei a certidão de óbito aos meus pais. O rosto da mamãe ficou pálido, enquanto a mandíbula do papai se apertou tanto que eu podia ouvir seus dentes rangendo. E isso não pode ser uma coincidência, e mamãe sussurrou, sua voz tremendo. Ela havia abandonado toda a pretensão de explicações racionais agora. E se ela voltou para se vingar? Papai balançou a cabeça, mas eu podia ver a dúvida em seus olhos. E isso é impossível, ele murmurou, mas não havia convicção em sua voz. À medida que a noite caía, a atmosfera na casa se tornou sufocante. Tentamos seguir com nossas rotinas normais,
mas cada rangido, cada sombra, nos deixava em pânico. Mamãe continuou verificando e revisando as linhas de sal que ela havia estabelecido, murmurando orações de proteção em voz baixa. Papai andava de um lado para o outro inquieto, sua velha pistola de serviço agora no coldre em seu quadril. Não sei o que vai acontecer esta noite. Parte de mim quer correr, para ficar o mais longe possível desta casa. Mas outra parte de mim sabe que não fará diferença. Seja lá o que for, de onde veio, está ligado a nós agora. Enquanto escrevo isso, são 23 horas e 45. Faltam menos de 5 horas para as 4 horas e 31. Mamãe e papai estão na sala de estar, de mãos dadas e conversando em voz baixa. Posso ver o amor entre eles, fortalecido por essa provação compartilhada. O que quer que aconteça esta noite, enfrentaremos como uma família. Se você está lendo isso, por favor, tenha cuidado com quem ou o que você deixa entrar na sua vida. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Atualizarei se puder, mas se você não tiver mais notícias minhas, bem, pelo menos você saberá o porquê. Atualização, 3 horas e 17 da manhã. Algo está errado. Muito errado. A casa ficou completamente silenciosa. Não apenas silenciosa, silenciosa. Não consigo ouvir o zumbido da geladeira ou o tic-tac do relógio no corredor. É como se todo o som tivesse sido sugado do mundo. Tentei descer para ver meus pais, mas a porta do meu quarto não abre. Não está trancada, a maçaneta gira, mas é como se houvesse uma parede sólida do outro lado. O ar parece espesso, quase xaroposo. É difícil respirar. E está frio. Tão frio. Eu posso ouvir sussurros agora. Eles vêm de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu não consigo entender as palavras, mas elas soam raivosas. Há algo se movendo nas sombras do meu quarto. Não consigo ver direito, mas sei que está lá. Observando. Esperando. Adeus,